Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho realizar um desejo antigo que eu tenho, trazendo aqui para o clube e depois para o canal, um comentário a respeito de um livro que é fundamental e que eu sempre desejei conhecer e divulgar minimamente para as pessoas que estão ao meu redor, de modo que nós pudéssemos ter um entendimento básico do tema e pudesse nos ajudar em outras leituras. Falo de nada mais, nada menos do que da Poética de Aristóteles, esta obra fundamental da literatura ocidental e mundial para compreender a literatura de um modo geral, a estrutura da tragédia grega em particular e todos os desenvolvimentos no teatro e na literatura que sobrevieram depois ao longo da história. É um livro com o qual vários outros livros dialogam, com o qual várias tendências da arte, várias rupturas são feitas. Então, para entender as tendências, para entender as rupturas, para entender quem concorda e quem discorda, é preciso conhecer minimamente o livro. Este é um livro que os estudantes de letras sempre entram em contato. Como a minha formação original é no direito e não nas letras, eu ainda não tinha tido contato com o texto. Mas é um livro que eu acredito que todo leitor possa tirar proveito dele. Então, o meu propósito com este vídeo é, como alguém que também só está se iniciando nos estudos formais em letras, é dessa posição que eu venho trazer o meu comentário, o meu entendimento, o que eu pesquisei a respeito desse livro, para que vocês também possam compartilhar esse tipo de conhecimento, que de outro modo talvez vocês não tivessem, porque, como eu disse, é um conhecimento que tende a ser mais especializado. Então, eu não tenho aqui a pretensão de ser a última palavra a respeito do texto do Aristóteles, obviamente. Eu não tenho a pretensão também de dar um curso a respeito do livro, mas eu tenho a pretensão de trazer um conhecimento mínimo que alguém leigo ou semi-leigo pode ter e obter com a leitura e compartilhar e ser aproveitado por outras pessoas que estão na mesma situação. É um propósito de divulgação, de difusão de uma obra para pessoas que não são especialistas. Afinal de contas, sobre os textos de Aristóteles, um mundo de escritos foram feitos, então não tenho a pretensão de esgotá-los, de dominá-los e de trazer a última palavra sobre eles. Eu vou me basear aqui nesta edição da Editora 34, com tradução, introdução e notas de Paulo Pinheiro. É uma edição muito didática, muito instrutiva, muito útil para quem é leigo. Eu também vou me basear num texto específico a respeito do teatro grego, contido neste livro aqui, Teorias do Teatro, Estudo Histórico Crítico dos Gregos à Atualidade, do Marvin Carson, um livro que sai pela editora Unesp e que é bem interessante também. Por fim, eu vou me basear aqui no livro A History of Philosophy, do Frederick Copleston, no capítulo em que ele vai tratar justamente do Aristóteles e as artes, do Aristóteles e da poética. Eu também, quando comecei a voltar agora para o ambiente acadêmico, agora o ambiente das letras, logo que comecei na primeira disciplina, numa das primeiras aulas mesmo, Teoria e Leitura Crítica da Poesia, com a professora Flávia Faleiros, aqui no IBILSE, na Unesp de São José do Rio Preto, a gente também teve algum contato com a poética do Aristóteles. Então, parte do que eu aprendi ali naquelas aulas também vai se refletir aqui no vídeo e também alguns contrapontos em relação a Aristóteles, a tradição que se formou e depois a modernidade que surge. Todos os detalhes dessas referências vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam conferir e se aprofundar. Mas, desde logo, eu digo que eventual interpretação equívoca que eu possa ter feito destes textos, dessas aulas, são atribuíveis apenas a mim e não a quem me transmitiu o conhecimento. Feitos todos esses esclarecimentos, eu acho que é importante a gente fazer uma pequena introdução para situar quem era o Aristóteles quando ele escreve esse livro, com quais propósitos e em qual contexto ele escreve esse livro. O Aristóteles é um dos principais filósofos gregos ao lado do Platão e do Sócrates. O Aristóteles foi um discípulo de Platão e o Aristóteles foi alguém que não era propriamente um grego,
ele era da Macedônia, a Macedônia que depois vai legar ao mundo a figura do Alexandre o Grande. O Aristóteles vem de uma família relativamente bem estabelecida, afinal de contas, o seu pai era um médico e era o médico do rei da Macedônia. O Aristóteles, portanto, tem essa boa educação. Ele vai para Atenas em determinado momento, ele estuda e se torna discípulo do Platão em sua academia. Chega um momento em que o Platão morre e que o Alexandre o Grande está sendo educado. E para educar o Alexandre o Grande, que nessa época ainda não era o Grande, eles convocam o Aristóteles para ser o seu preceptor. Então ele se retira de Atenas, ele se torna preceptor de Alexandre o Alexandre o Grande tinha um grande apreço por ele. Quando o Alexandre o Grande finalmente vai ali em suas conquistas pelo mundo afora, o Aristóteles regressa a Atenas, estando já o Platão morto, fica lá, desenvolve o seu liceu, desenvolve todo o seu trabalho, e por fim, quando o Alexandre o Grande cai, quando ocorre o ocaso dessa ascensão de Alexandre o Grande, o clima ali em Atenas se torna um pouco insustentável para o Aristóteles e ele se retira para um exílio e morre. O Aristóteles era esse estrangeiro chamado Meteco, que não tinha o direito à plena cidadania ateniense, mas também, assim, não era alguém tão sem direitos como um escravo. Ele tinha uma posição estável ali dentro daquela sociedade, mas, assim, não como os próprios gregos. E disse que o Aristóteles escreveu a Poética nessa fase em que ele já tinha sido preceptor do Alexandre o Grande, que Platão já havia morrido e que ele estava ali por uma segunda grande temporada em Atenas. Não há grandes certezas a respeito disso, existe toda uma série de deduções para chegar a essa conclusão. Os manuscritos e a tradução árabe nas quais nos baseamos hoje em dia para obtermos o texto da Poética são textos medievais, documentos já da Idade Média, portanto, muitos anos depois que o Aristóteles escreveu a Poética. Esses textos, eles têm lacunas, eles não são completos. Se você soma eles, óbvio, obtém um documento um pouco mais completo, mas mesmo assim continuam e persistem lacunas. E existe um fato também, que é a própria estrutura desse texto. A Poética do Aristóteles, ela é como se fossem anotações para aulas. Então elas têm um caráter esquemático e sintético. Não é um texto tão corrido, tão argumentativo, tão completinho assim. É como se o Aristóteles olhasse para esse texto para se recordar dos pontos que ele deveria tratar, ou que esse texto circulasse entre alunos que já tinham ouvido falar sobre aquilo, como se fosse um resumo. Então, o próprio caráter do texto já é mais elíptico e lacunar. Apesar de o Aristóteles dizerem ter escrito este livro já na fase final da vida, acredita-se também que ele já vinha estudando a poética ao longo dos anos e que este, portanto, é o resultado destes estudos, uma espécie de consolidação. O Aristóteles ele funda então essa tradição no Ocidente de tratar das artes poéticas, do fazer poético, naquilo que depois, lá mais tarde, vai se desenvolver em crítica literária, em teoria da literatura, em estudos literários. Ele é um dos pioneiros nesse sentido e por isso teve grande influência. Mas na Grécia, antes dele, apesar desse pioneirismo, existiram algumas manifestações críticas a respeito das artes, elucubrações mais teóricas a respeito delas. E a de Platão é a que se destaca e é aquela com a qual o Aristóteles dialoga. O Platão ele tinha uma visão um pouco mais negativa a respeito da arte, a respeito da poesia. Grosso modo, simplificando extremamente, vocês sabem que o Platão ele acreditava em algo como o mundo das ideias, que seriam formas ideais das coisas, em alguma realidade ou de algum modo apartada da realidade que nós conhecemos. E as coisas que nós conhecemos seriam cópias imperfeitas dessas formas ideais. Então, nesse esquema do Platão, a realidade que nós temos já é por si só uma cópia imperfeita de algo que é perfeito e que não está acessível assim de bate-pronto.
E a arte, na medida em que ela imita a natureza, ela faz a mimesis, ela vai então copiar algo que já é uma cópia. Então, se você copia algo que já é uma cópia, existe uma outra degradação, mais um afastamento da verdade, do que é essencial, da perfeita beleza, etc. Então, assim, nesse esquema, nessa visão de mundo do Platão, as artes tendem à corrupção, tendem a suscitar as paixões, tendem a toda uma série de desventuras, digamos assim, que decorrem dessa natureza precária. Então, o Platão tende a não ver com bons olhos essa história da arte dos poetas, portanto, ele faz aquela famosa expulsão dos poetas da sua república ideal. Um outro texto bem importante para a gente entender um pouco mais dessas discussões críticas que existiam na época é o de Aristófanes. O Aristófanes, um comediógrafo grego, portanto um escritor de comédias, ele fez uma peça chamada As Rãs. E nessa peça, ali na dramatização da peça, com os personagens contracenando, ele leva para o palco dois grandes tragediógrafos gregos, escritores de tragédia. O Ésquilo, um dos mais antigos dentre os conhecidos, e o Eurípides, o mais jovem dentro da tríade essencial do teatro grego, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E ali o Ésquilo tende a defender uma arte que tem uma finalidade moral, que tem um propósito ético. Ao passo que o Eurípides já defende uma arte que é uma revelação da verdade, como se fosse um verdadeiro método para você descobrir a realidade das coisas. O que já é um passo além desse propósito ético muito marcado e muito prezado pelos antigos. Já existe como se fosse uma inovação. Apesar do Aristófanes parece que pende para a explicação do Ésquilo, ele abre espaço para que o Eurípides defenda a sua ideia. Então essa ideia ganha espaço no debate público por consequência. O Aristóteles, ele vai pender mais para essa ideia menos ética ou menos marcadamente ética da arte, utilitarista até, para tentar entender essa arte em si mesma. Não é querer dizer que está completamente divorciada do propósito ético, mas já existe um passo além dessas considerações que foram feitas por Aristófanes e por Platão. E é muito interessante aqui nesse livro do Marvin Carlson, porque essa forma como o Aristóteles olha para a poética é uma forma que decorre da forma como ele olha para o mundo. A própria poética, ela já tem um sentido muito de categorização, de divisão em partes, de organização de elementos, de classificação. O Aristóteles ele faz isso com a natureza de um modo geral, ele é muito empírico. Ele olha para o que existe e procura no que existe semelhanças e diferenças. Ele faz divisões, categorizações e estabelece hierarquias, procurando entender assim como o mundo funciona. E aqui no Aristóteles nós temos, diferentemente do Platão, uma visão de mundo que tem muito mais a ver com a criação e ou cocriação do que com a cópia de formas ideais. É como se o Aristóteles acreditasse que na consecução da realidade o homem concorre criando também, e que ele não faz ou não vive apenas num mundo de cópias, ele entende a realidade como processo. Na página 15 deste livro, eu vou ler um pequeno trecho que é muito elucidativo nesse sentido. O artista que dá forma à matéria bruta trabalha assim de maneira paralela à da própria natureza, e observando nesta as formas parcialmente realizadas, pode antecipar sua completude. Portanto, mostra as coisas não como são, mas como deveriam ser. De modo algum dispõe o artista de liberdade total de criação. Deve reproduzir o processo do vir a ser tal qual o surpreende na natureza. Daí a insistência de Aristóteles em que a poesia opera por probabilidade ou necessidade. Dessa forma, o artista a si mesmo se despoja de elementos acidentais ou individuais. Como Aristóteles assinala na célebre distinção entre poesia e história no capítulo 9 da Poética, a poesia então é mais filosófica e significativa do que a história, pois ocupa-se mais com o universal
enquanto a história privilegia o individual. Essa visão de mundo do Aristóteles é muito importante porque ele vai entender essa arte poética, no cerne dessa arte poética, o processo da mímesis, o processo mimético. O processo mimético diz respeito a você olhar para a realidade, reproduzi-la, mas não como uma simples cópia. Existe em Aristóteles um sentido de você reproduzir a realidade e acrescentar algo mais. Porque para o Aristóteles a mimesis diz mais respeito à reprodução do que pode ser e do que deveria ser, mais do que é exatamente. Existe, portanto, um olhar para a realidade que perscruta a dinâmica interna do funcionamento das coisas e tenta, a partir dessa dinâmica, fazer como se fossem previsões, estabelecer possíveis desdobramentos. E é nesse campo da probabilidade, da verossimilhança e da necessidade, ou seja, uma coisa leva a outra necessariamente se estiver sob determinadas condições, que o Aristóteles vai estabelecer a sua poética. Muitas vezes vocês vão me ouvir falar aqui sobre verossimilhança e necessidade, porque justamente o Aristóteles tem essa ideia de que a mimesis é você reproduzir a realidade perscrutando as possibilidades que ela guarda, e não só o que já está dado na sua frente ao seu olhar. Na poética do Aristóteles, nós não vamos encontrar um tratado sobre todas as artes. Apesar de muito do que ele diz se aplicar a outras artes, como, por exemplo, as artes visuais, a arquitetura, pintura e escultura, nós não vamos ter o Aristóteles passando longos períodos do texto falando sobre isso. Ele faz algumas alusões, você percebe uma abertura, mas não é principalmente sobre isso que ele fala. Não é principalmente também sobre música que ele fala. Apesar de existirem elementos aqui que podem se aplicar à música, porque ele vai tratar dos sons, do ritmo, da melodia, não é principalmente sobre música que ele fala. O Aristóteles também não fala de todos os gêneros literários, ele não se debruça sobre eles. De novo, você pode aplicar os conhecimentos a esses outros gêneros, mas não é sobre eles que ele se debruça principalmente. O Aristóteles vai falar aqui principalmente da poesia trágica, do que nós reconhecemos como sendo a tragédia grega. E dentro dessa tragédia grega, ele vai falar principalmente daqueles aspectos da tragédia que podem ser reduzidos ao texto e depois lidos. Ele não vai tratar principalmente, apesar de considerar, do espetáculo, ou seja, da própria encenação, ou da música que acompanha a tragédia, ou da forma de você declamar aqueles versos. Ele vai tratar principalmente do texto. Ao tratar da tragédia grega, até para estabelecer comparações, ele vai acabar trazendo algumas considerações bem importantes a respeito da comédia grega e também da poesia épica, de textos como os de Homero, Ilíada e Odisseia. Mas saibam, este é um texto que vai se basear, que vai ter o seu foco sobre a tragédia grega, sobre o teatro, o texto teatral. Existe uma divisão aqui que o Aristóteles estabelece, uma classificação, que seria a divisão das artes poéticas segundo três grandes categorias. Apesar de este vídeo não pretender esgotar esse assunto, obviamente, eu acho que vale a pena mencionar quais são essas categorias, porque elas vão ser utilizadas ao longo de todo o texto. A Poética do Aristóteles é um texto surpreendentemente acessível. Ele, apesar desse caráter mais elíptico, talvez por conta dele mesmo, acaba sendo fácil porque ele já é muito esquemático. Então você consegue ir fazendo a sua leitura, estabelecendo esquemas, diagramas, classificações, puxando setinhas de um lado para o outro o tempo todo. Então ele é fácil, ele tem uma camada superficial que já se entrega ao leitor de primeira. Obviamente que depois vem toda uma tradição de estudos que leva este texto a níveis de complexidade muito maiores. Mas, num primeiro momento, isso eu acho que encoraja vocês a lerem, ele já entrega muita coisa e de forma fácil, não é uma linguagem truncada. O trabalho difícil é o do tradutor, que precisa fazer um monte de escolhas.
Mas uma vez a gente assumindo as escolhas do tradutor, a coisa se torna mais fácil. As artes poéticas são divididas de 3 formas para o Aristóteles: segundo os meios, segundo o objeto e segundo o modo. Essa questão dos meios talvez seja a menos fácil de entender a não ser lendo o próprio texto de Aristóteles, porque ela se subdivide em artes poéticas classificadas segundo os meios, que são o ritmo, a linguagem e a melodia. O que ele quer dizer exatamente com ritmo, linguagem e melodia se torna mais claro no decorrer da leitura. Já no que se refere ao objeto, a gente já tem uma clareza maior do que ele quer dizer, porque as artes poéticas podem ser classificadas segundo o objeto, e esse objeto diz respeito ao que está sendo reproduzido de forma mimética nesse texto, nessa arte poética. A gente tem a reprodução de situações iguais às que ocorreram, a gente tem a reprodução de situações melhores do que as que ocorreram, ou seja, a gente pega fatos e enobrece eles, e a gente tem a reprodução de situações piores do que as que ocorreram. A gente pega fatos e os degrada um pouquinho e apresenta um material que é um pouco pior. Neste caso, do que é mais enobrecido, nós temos a tragédia, por exemplo. E nesse caso em que a gente tem essa degradação, nós temos a comédia. Então, na tragédia, a gente reproduz a realidade enobrecendo-a, grosso modo. E na comédia, a gente reproduz a realidade aviltando-a de algum modo, ressaltando o seu caráter vil. Essa é a classificação quanto ao objeto. Quanto ao modo, nós temos aí um grande insight do Aristóteles e que é muito útil para nós ainda hoje. O contar uma história, ele pode ser feito de 2 formas. Ou você tem um narrador que conta uma história, e aí esse narrador pode ser um narrador intradiegético ou extradiegético. O que isso quer dizer? Ele pode estar dentro do texto como um personagem ou exterior ao texto, aquela situação ficcional que é contada. Ou a gente tem um texto que não é uma narração, em que você tem os próprios personagens dialogando entre si, vivendo situações de forma dramática. No texto teatral tradicional, porque isso depois vai mudar na modernidade, no texto teatral tradicional, nós temos a dramatização em vez da narração. Porque geralmente nós não temos alguém contando uma história para nós, nós temos a história reproduzida diante dos nossos olhos, mediante as ações e as falas dos personagens. Então, o texto teatral, este texto que o Aristóteles vai analisar aqui, o da tragédia, ele é um texto dramático, na medida em que ele não tem um narrador, mas contém os personagens vivendo aquelas situações e falando eles mesmos o que têm que falar. Podem existir algumas misturas entre dramatização e narração. Mas no teatro tendemos, pelo menos nesse teatro clássico, a ter mais a dramatização. Tendo isso em vista, essas 3 formas de classificar, meios, objeto e modo, o Aristóteles vai fazer a sua grande definição de tragédia aqui na página 71 deste livro. O Aristóteles vai dizer assim: é, pois, a tragédia a mimese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídas em suas partes. Mimese que se efetua por meio de ações dramatizadas e não por meio de uma narração, e que, em função da compaixão e do pavor, realiza a catarse de tais emoções. Temos aqui a história da catarse. Logo, logo nós vamos tratar sobre ela. Quando Aristóteles fala que a tragédia é uma linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídas, ele está falando dos meios, ritmo, melodia e linguagem. Quando ele fala que é a mimese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, ele está se referindo ao objeto desta tragédia. Quando ele fala que ela se dá por meio de ações dramatizadas que provocam a catarse da compaixão e do pavor, ele está se referindo ao modo. Vejam, é tudo muito sistematizado
e o que ele diz anteriormente serve para embasar o que ele vai dizer posteriormente. Dito isso, o Aristóteles vai estabelecer também, segundo essas categorias de objeto, meios e modos, o que seriam as 6 principais partes da tragédia. E entre elas, ele vai estabelecer uma hierarquia. A gente vai tratar das principais, mas vale dizer desde logo que a principal de todas, para o Aristóteles, é o próprio enredo. É a combinação dos fatos, a mimese da ação. Essas 6 partes são, portanto, como eu já disse, o enredo, que é um objeto da arte poética da tragédia. Então, ele é uma combinação dos fatos, uma mimese da ação. Nós temos os caracteres, que também é algo que faz parte do objeto, diz respeito às qualidades que os personagens apresentam. Nós temos o pensamento, que são os raciocínios conduzidos pelos personagens, também no âmbito do objeto da peça, da reprodução da realidade. E esses pensamentos são uma das causas materiais da ação, porque a peça ela se movimenta por ação. E essa ação é movida por pensamentos dos personagens, assim como por conta do seu caráter. Nós temos também a questão do meio, que é a elocução. A elocução diz respeito à versificação, vale dizer que essas peças são todas em versos, então a elocução tem mais a ver com a linguagem propriamente dita. Ainda na categoria do meio, nós temos a melopeia, diz respeito à melodia e ao canto, porque a música também entra no teatro grego. E nós temos o espetáculo, que é um modo. O espetáculo é a encenação em si, o figurino, o palco, efeitos. Do espetáculo e da melopeia, o Aristóteles vai tratar menos, porque já são aspectos mais ligados à materialidade do teatro e não tanto ao texto. Dentro do enredo, vale dizer que o Aristóteles considera que deve haver sempre uma ação que é conduzida a seu termo, que forma um todo e que tem uma certa extensão. E nisso vocês já vão começar a perceber certas ideias que ainda permeiam a forma de contar histórias em várias mídias hoje em dia, e como a modernidade rompe com algumas dessas ideias que se consagraram depois como ideias tradicionais. Quando ele diz que esse enredo deve formar um todo, o Aristóteles quer dizer que a história tem que ter começo, meio e fim necessários. De novo, essa ideia de necessidade. Então, a história não pode começar e terminar em pontos aleatórios. O ponto em que ela deve começar deve ser, por exemplo, claro para quem está assistindo, prescindindo, portanto, de algo que vem antes. E o que termina, o ponto final da história, deve prescindir de algo que vem depois. Ou seja, do começo ao fim, nós temos um sentido completo, uma história completa, começo, meio e fim. Essa verossimilhança para Aristóteles, que tem a ver com o funcionamento das coisas, com o que é provável, ela já se afasta, por exemplo, do que é simplesmente imaginoso e improvável, do que hoje em dia nós chamaríamos de fantástico, grosso modo, e ela tem a ver com essa extensão, com a verossimilhança, como eu já disse, ou seja, a coisa não pode ser mais longa ou mais curta do que ela seria na realidade, e ela também deve servir ao propósito da nossa memória, guardar uma imagem completa do que acontece. Não adianta você alongar muito uma ação, de modo que lá no final, quem assiste já se esqueceu do que aconteceu no início. Então, existe uma justa medida para cada história que vai ser contada. E vejam, esse tipo de ideia, óbvio que pode ser complexificada, mas existe um cerne aqui que é de um bom senso e que é inescapável ainda hoje. Não adianta, a não ser que você tenha um propósito muito específico, você alongar demais uma história, se ninguém vai se lembrar do começo e não vai conseguir formar uma imagem única e um sentido, depreender um sentido daquilo. Aristóteles também considera, e aí a gente já entra em ideias que depois vão ganhar tração ao longo dos séculos, que o belo implica a ordenação das partes e sua devida extensão. E quando Aristóteles vai falar dessa ordenação das partes, ou seja, as diversas partes não podem estar ajeitadas de qualquer modo, e o tamanho, como eu já disse, não pode ser qualquer tamanho, ele vai fazer uma comparação com a configuração do próprio ser humano e da beleza humana. E com isso também já existe uma alusão que pode depois ser desenvolvida
no sentido do homem como a medida do mundo e como a medida do belo. Aristóteles também menciona uma coisa que é muito importante dentro aqui do enredo. Ele menciona que deve haver uma unidade de ação. Ou seja, tudo que está na peça deve servir a um propósito. Você não pode ter partes redundantes, apenas episódicas. Ou seja, um fato deve levar ao outro, que deve levar a um terceiro e assim sucessivamente. Se no meio da peça ele joga uma cena que não serve a um propósito, ou seja, se ela for retirada, todo o resto vai se manter como está, ela é desnecessária. Então ela não precisa estar lá. Então, quando Aristóteles quer dizer unidade de ação, ele quer dizer um encadeamento causal verossímil e necessário, no qual nada sobra, tudo é importante. Se você tirar uma das partes, o resultado muda. Eu mesmo já difundi essa fake news por falta de conhecimento, e agora eu me redimo falando com vocês aqui, que o Aristóteles defendia que essa peça de teatro ideal, essa tragédia ideal, deveriam ter 3 unidades. Além dessa unidade de ação que eu mencionei, a unidade de tempo e de espaço. Mas a verdade é que, quando você olha para o texto e lê os comentadores, o Aristóteles só menciona expressamente a unidade de ação. Ele até menciona que o ideal seria, na tragédia, você contar a história que se passa dentro do arco de um dia inteiro. Mas ele não estabelece isso como uma regra, é uma sugestão, e dentro da sugestão você subentende que pode acontecer de não ser assim, e mesmo assim a tragédia ser boa, manter a unidade de ação. E quanto à unidade de espaço, ou seja, toda a ação deve se passar no mesmo lugar, ele não faz nenhuma menção expressa. Então, isso já é um desenvolvimento posterior a partir da poética de Aristóteles e não algo que você extrai da poética em si. Dentro ainda do enredo, o Aristóteles preza muito as reviravoltas e o reconhecimento. E esses são expedientes muito interessantes porque ainda hoje são muito utilizados em todas as contações de história que a gente ouve por aí, sejam filmes, séries, peças de teatro ou romances. Nós temos na reviravolta, portanto, uma sequência de acontecimentos que surpreende. A gente pensa que a ação está se caminhando num sentido e ela se encaminha para outro, mas essa surpresa ela ainda está respeitando a lei da verossimilhança e da necessidade. É como se fosse uma lei da verossimilhança e da necessidade que a gente não estava percebendo a princípio, mas descobre que é a que está vigendo depois. E nós temos o reconhecimento, que é passar da ignorância ao conhecimento, que é descobrir aquele personagem, por exemplo, o Édipo, que descobre o seu passado e descobre que tudo que ele pensava que tinha feito e escapado da profecia era uma falácia, ele não tinha escapado nada, na verdade ele tinha consumado a profecia. Outro ponto muito importante que vale falar para a gente concluir essa parte sobre o enredo aqui para os propósitos deste vídeo, é que o Aristóteles considerava que a situação trágica por excelência era a de alguém que não é um completo vilão, mas que também não é uma pessoa completamente boa, uma pessoa normal, digamos assim, com qualidades e com defeitos. O ideal na tragédia é que essa pessoa ela passasse de uma situação de prosperidade para uma situação de adversidade por conta de um erro cometido. Esse erro poderia ser uma falha do conhecimento ou uma falha moral. Ele acreditava que se a coisa fosse engendrada desse modo, haveria uma maior conexão do público com a história que estava sendo contada, ainda pautando-se para isso nas ideias de verossimilhança e necessidade. Porque se nós tivéssemos alguém que é um completo vilão, que passa de uma situação de adversidade para uma situação de prosperidade, as pessoas não se envolveriam com isso porque seria uma injustiça o que elas estariam vendo, um absurdo, alguém ser premiado por sua vileza. Se tratasse aqui de um herói perfeito, passasse da adversidade para a prosperidade, a gente teria algo que já é esperado. Ou se ele passasse da prosperidade para a adversidade, nós teríamos algo que é repulsivo, porque é muita injustiça. Mas quando nós temos esse meio termo, e essa falha, que é uma falha que todo mundo pode cometer, a famosa falha trágica, a gente tem uma situação com a qual as pessoas podem se conectar. Vejam o insight do Aristóteles.
Ainda hoje, se nós temos personagens que são mais próximos de nós, mais pé no chão, ou se são heróis, se eles também têm aspectos humanos com os quais nós nos identificamos, a história flui muito melhor. Agora, se são pessoas que vivem numa esfera de caracteres, de qualidades, de possibilidades muito desconectadas da nossa, a gente também não consegue se conectar com a história e a história não funciona. O Aristóteles também vai tratar muito dos caracteres. Os caracteres, ele quer dizer as qualificações do personagem. Porque o personagem, ele tem que ter qualidades, porque essas qualidades são o que vai pautar a ação. Só que ele acredita que a peça não pode ser uma peça ética, não pode ser uma peça simplesmente edificante. O que prepondera é a ação. E a ação, aí sim, é movida, em última análise, por pensamentos e qualidades, caracteres. De novo, o que prepondera são as leis da verossimilhança e da necessidade. O Aristóteles acredita que os caracteres dos personagens devem ser os seguintes: eles devem ser bons, eles devem fazer boas escolhas, eles devem ser convenientes, então eles devem ter uma relação assim de conveniência com a pessoa a qual eles são atribuídas. Aqui já entram, por exemplo, os preconceitos. Como a sociedade grega tinha muito preconceito, desprezava a figura da mulher, se você, por exemplo, atribuísse um certo heroísmo ou uma qualidade moral muito elevada à mulher, que a tornasse forte, que a tornasse intrépida, aí ele já não entrava aqui nessa lei da conveniência do Aristóteles, por exemplo. Então isso vai ser explorado mais tarde dessa forma para esse propósito ruim. Esses caracteres também devem ter uma semelhança, ou seja, causar em nós a empatia e o reconhecimento de que vivemos uma humanidade comum. Não pode ser aquela qualidade moral assim que ultrapassa todas as nossas possibilidades mais pedestres. E devem ser coerentes. Essa qualificação dos personagens deve ser coerente, ainda que, aí é também um toque genial do Aristóteles, ainda que ele admita que possa haver pelo caminho incoerências parciais desse personagem. Mas no final das contas, quando você soma as partes, existe uma coerência final. Quando o Aristóteles está falando aqui sobre esses caracteres, ele vai trazer um conceito que é muito importante para a história da literatura, que é o conceito do Deus ex machina. O Deus ex machina é aquele tipo de solução que quem conta uma história pode empregar, em que você tem um certo curso dos acontecimentos, um curso verossímil, necessário, uma ação leva a outra, necessariamente, e aí você chega a um impasse. E para resolver esse impasse, surge do nada uma solução que não tinha nada a ver com o que vinha acontecendo antes, com as qualidades do personagem, com o que ele vinha pensando. Esse tipo de irrupção é chamado Deus ex machina. É como se fosse um Deus que surge, produzido pela máquina, de repente, para solucionar as coisas, sendo que ele não tinha conexão com o encadeamento causal que vinha sendo observado antes. Este é um conceito muito válido ainda hoje e que pode ser empregado para todas as formas de se contar uma história, audiovisual, escrita, teatral, etc. Quando Aristóteles vai mencionar o pensamento dos personagens, também como uma forma de os personagens moverem a ação cênica, você move a ação cênica, que é o principal, pelas qualidades morais e também pelo que você pensa, ele remete o leitor à sua retórica. Porque as regras do bem pensar e do bem falar a partir desse pensamento estão na retórica do Aristóteles, que é um outro estudo. Mas ele faz algumas considerações. Ele considera aqui que as partes do discurso são divididas entre a demonstração, a refutação e a suscitação de paixões. Com essas paixões, você causa um efeito. Esses efeitos são a compaixão, o pavor, a grandeza e a verossimilhança. E você também pode, na arte retórica, ampliar ou reduzir a produção desses efeitos, a demonstração, a refutação e a suscitação. Ou seja, aqui a gente procura obter junto ao público uma reação e estabelece, portanto, um caminho que vai passar também pelas paixões. É um pouco isso que Aristóteles está fazendo, uma associação entre esse pensamento, uma certa argumentação eficaz e um resultado
mais do lado emocional, diríamos assim. Na parte da elocução, o Aristóteles vai fazer algumas considerações bem importantes para a história da literatura, que tem a ver com o que seja a metáfora. Ele diz que a metáfora é a designação de uma coisa mediante um nome que designa outra coisa. E dentro da metáfora, a gente pode ter então um transporte desses nomes, do gênero para a espécie, da espécie para o gênero, da espécie para a espécie, e também nós temos a analogia. Na analogia, a gente tem meio que uma regra de 3. A está para B, assim como C está para D, e aí a gente pode ficar misturando esses elementos. Vejam, são ideias que, assim ditas num vídeo, podem parecer muito distantes, muito complicadas até. Mas quando você para ler o Aristóteles, você vê uma percepção do que existe, do que estava na frente dele, mas uma vez que ele organiza essa percepção e traz a classificação, a hierarquização, etc., ele abre um campo de possibilidades para que a gente possa pensar a respeito. E foi justamente isso que a tradição ocidental fez. Pensou a respeito dessas ideias mais sintéticas do Aristóteles. Por fim, para a gente concluir este vídeo com essas principais ideias da poética do Aristóteles e que podem nos servir para a leitura de tantos livros, não só tragédias, mas epopeias, romances, contos, etc., vale dizer que o Aristóteles considerava que a tragédia deveria levar à catarse. A verdade é que essa catarse é um termo que não é tão explicado no decorrer da própria poética, então ele abre muita margem para a especulação do que exatamente o Aristóteles quer dizer com catarse. Mas é preciso reconhecer que aqui em Catarse, o Aristóteles com certeza está se opondo ao que o Platão considerava a respeito das artes. O Platão considerava que as artes, né, essa cópia imperfeita da realidade que já era uma cópia, que as artes elas provocavam paixões, que provocavam paixões deletérias, corrompiam as pessoas, ou seja, tinham um resultado maligno. Já o Aristóteles considera que com essa catarse não existe assim um agravamento das paixões desordenadas, muito pelo contrário, existe como se fosse um alívio, uma sublimação, é um termo atual, sublimação da psicanálise, mas enfim, só para ilustrar. Existe então não um agravamento, mas uma redução, uma acomodação, algo bem mais positivo, um efeito bem mais positivo em relação às paixões do que o Platão considerava. Então nós temos esse termo que tem a ver com a medicina e nesse sentido mais médico, significa eliminação ou purgação. Então seria como se com a comoção ali provocada, a catarse mesmo provocada pela tragédia, houvesse a eliminação, a purgação da compaixão e do pavor. Ou seja, o que aqueles personagens viveram, talvez a gente não precise viver. A gente ficou aliviado também daquela raiva que eles viveram, daquela tristeza. A tragédia nos ajudaria a esse tipo de eliminação. Seria uma ideia como se fosse a da homeopatia, em que você ministra pequenas doses do que é ruim para poder no final curar a doença que é esse mal maior. Existe também depois um desenvolvimento que vai levar a catarse mais para o campo da moral. E nesse sentido também a catarse seria uma purificação da moral, de modo a você chegar a um meio termo das paixões que seja mais conveniente para o dia a dia. Em leituras mais modernas, a elas alude principalmente o Marvin Carson aqui neste livro, nós teríamos um sentido mais intelectual, como sendo a catarse aquele momento de iluminação intelectual, em que a gente percebe conexões, tem insights que não teria de outra forma a não ser por conta da catarse. Mas acho que dentro dessa polêmica toda e dessa indefinição, vale ficar com a ideia de que a catarse significa para o Aristóteles uma avaliação muito mais positiva da relação entre artes e paixões do que aquela que o Platão tinha. Então, é um contraponto que ele estabelece com Platão. É isso, pessoal. Obviamente, eu falei muito menos do que o livro contém. Procurei fazer apenas um resumo daquelas partes que eu considero que todo mundo deveria saber e que seriam úteis para todo mundo no dia a dia, ainda que não seja um especialista ou não pretenda estudar letras. Eu fiz toda uma leitura muito detida, muito marcada deste livro. Depois eu fiz toda a reprodução dessas marcações num caderno.
considero que essa diligência que eu tive foi uma diligência que vai me ajudar a vida toda. Esses esquemas, essas primeiras notas que eu tomei vão sempre me ajudar nos estudos das letras, nas vezes em que eu retornar a este livro para me aprofundar em algum estudo. Enfim, é um investimento para a vida ler esse tipo de livro. Torna você mais atento e mais conectado com a discussão que está rolando. Então, quando você ouvir alguém se referindo às 3 unidades de ação, tempo e espaço, a catarse, a metáfora, ao Deus ex machina, você vai entender de onde veio tudo isso e quem falou primeiro sobre isso e qual foi provavelmente o desenvolvimento dessas ideias ao longo do tempo. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!